Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians finalmente encontrou um bom futebol diante do Santos na Vila Belmiro, mas mesmo assim não foi capaz de vencer a partida. E dessa vez, realmente, quem mais chamou a atenção foi a própria arbitragem, que conseguiu roubar a cena para ela. Então a gente vai falar hoje aqui sobre os erros de arbitragem que aconteceram, sobre as boas atuações do Corinthians, sobre preocupação com o time do Santos também, nesse começo de Campeonato Paulista, sobre as más atuações. Então eu já vou pedir para vocês deixarem o like no canal, no vídeo, se inscreverem no canal, puderem compartilhar esse vídeo com mais pessoas também. A gente vai começar a tentar postar cada vez mais aqui conteúdos. Essa semana a gente está conseguindo fazer 4 vídeos. Aí a ideia é que a gente, quem sabe, não consiga fazer um vídeo todo dia, pelo menos 3 vídeos na semana. Então a gente vai tentando melhorar e tentando aparecer cada vez mais aqui para poder trazer mais informações, mais coisas aqui para vocês, beleza? Então vamos lá. O Corinthians foi até a Vila Belmiro, fez um bom jogo, fez um bom primeiro tempo. O Dorival surpreendeu muito, para quem estava esperando aqui uma formação um pouco parecida com os últimos jogos, com possivelmente dois atacantes. A gente acabou não tendo isso. O Corinthians jogou muito mais num 4-1, 4-1, com o Ranieri sendo esse primeiro e único homem no meio de campo do Corinthians como volante, e os outros quatro ali na terceira linha, né, antes do Yuri Alberto. A gente pode colocar que o Yuri era o nosso centroavante no jogo, mas ele foi pouco acionado como centroavante. Ele caiu muito pelas beiradas e eu acho que essa é uma das melhores versões que a gente pode ver do Yuri. Lógico, ele se transforma quando se encontra um time rival, um time que acabou já jogando, né, com a famosa lei do ex, mas as melhores versões, os melhores gols do Yuri, as melhores jogadas que ele acabou criando pelo Corinthians, sem ser necessariamente aquela última finalização, aquela finalização dentro da área, sempre foi relacionado ao Yuri ter esse espaço para correr, ter esse espaço para poder atacar a profundidade, ter campo, ter margem para ele poder esticar a bola na frente, ganhar na força física, no ímpeto físico dele, mas mesmo assim, acredito que essa, um pouco mais fora da área, seja uma das melhores versões do Yuri que a gente acaba tendo. Ele sofre o pênalti, uma jogada espetacular do Yuri. Aqui, todo mundo ali estava torcendo basicamente para ele encontrar um passe, fazer alguma coisa. A gente já estava até tudo bem se acabasse a jogada não se desenrolando em nada. Mas ele encontra o pênalti. E aí, assim, a gente também tem que colocar aqui. O Yuri precisa melhorar essa questão do psicológico dele, principalmente em relação a cobranças de pênalti. A gente estava vendo um relatório ontem, quem estava assistindo o jogo, muitos comentaristas ontem falaram que o Yuri dos últimos 5 pênaltis acertou 4. Isso é muito preocupante, principalmente para um camisa 9 que tem o psicológico muito abalado por isso. A gente já coloca que os 4 pênaltis que ele perdeu não foram pênaltis fáceis, não foram pênaltis que a gente possa colocar como, por exemplo, os últimos 4 pênaltis que ele perdeu, foi hoje, ontem contra o Santos, contra o Cruzeiro na semifinal da jogo de volta na arena, o pênalti diante do Flamengo, que ele cavou para cima do Rossi, e a gente teve mais um contra o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil, naquele jogo de ida. Então, dos últimos 5 pênaltis que o Yuri teve, ele converteu apenas 4. É um número extremamente baixo, com uma confiança muito para baixo em si. Então é uma coisa que tem que ser ligado um alerta assim pro Yuri nessa partida. E para sequência, assim, tá que o Corinthians perdeu o Romero e perdeu também o Maicon, que era um dos principais cobradores do elenco. Então precisa logo encontrar essa figura que vai conseguir assumir a responsabilidade nesse momento que o Yuri não sente a confiança, não está preparado para chegar ali e assumir a responsabilidade do pênalti. Então, quando o Memphis estiver de volta, acho que o Memphis vai ser esse cara. Mas e se nenhum dos dois estiver? Eu acho que o Yuri hoje não pode ser colocado como uma primeira opção desse elenco. Eu acho que ninguém ali quis ter uma responsabilidade, mas o Yuri tentou e mesmo assim perdeu o pênalti mais uma vez. É uma coisa que ele precisa melhorar. De qualquer forma, o Corinthians chamou muita atenção por essa formação no primeiro tempo. Foi muito bem. Era pro placar do primeiro tempo ter feito 2, quem sabe até mesmo 3-0. Teve várias chances para isso. Lógico que não foram tantas chances claras, mas construiu, estava confortável na partida e podia sim ter ampliado o placar no primeiro tempo. Mas essa é uma das grandes preocupações que o torcedor corintiano tem diante desse Corinthians. Quando outras equipes dominam o Corinthians, a gente vê a equipe conseguindo fazer os seus 2, 3-0 até mesmo com uma certa tranquilidade. Esse Corinthians, quando, por exemplo, dominou o jogo mais uma vez, como tinha acontecido em si na partida do São Paulo, apesar de não ter sido uma boa atuação, mas dominou o jogo, é, era um jogo que poderia ter saído mais gols contra o São Paulo. E contra o Santos era de novo, era um jogo para ter sido matado, quem sabe, no primeiro tempo. No segundo tempo também teve oportunidade e acabou levando o jogo muito mais nesse banho-maria, nesse joguinho morno que acaba acontecendo, que eles gostam de. É um pouco a culpa do Dorival? A culpa é sim do Dorival por não ter mexido corretamente no time. Mas a falta de opções também, a falta ali de
de gana desse elenco para poder, eu quero matar o jogo, eu quero resolver o jogo, eu acho que isso incomoda muito o torcedor corintiano. Era um jogo para você entrar na Vila e fazer 3-0 e tranquilamente no jogo. O Santos fez uma das piores atuações sob o comando do Vojvoda e mesmo assim não sofreu uma derrota expressiva, nem sofreu a derrota no final dos contos. Então, acho que tem boas lições para tirar desse jogo. O esquema tático funcionou. Yuri Alberto indo muito bem mais uma vez. A dupla de laterais tomou conta da posição e não deu chance para nenhum dos adversários. E o grande destaque, que eu já fiz um vídeo dele aqui, falando, eu tenho ontem um vídeo dele falando sobre a estreia dele, e que me chamou muito a atenção, que mais uma vez, dessa vez entrou como titular, e foi o destaque para mim, foi Matheus Pereira. Que assim que ele sai, o ritmo do Corinthians caiu e muito. Ele ditou o ritmo do meio campo, acelerou o passe quando tinha que acelerar, roubou bola quando tinha que ser roubado, fez tudo o que tinha que fazer como meio campista que a gente esperava que, quem sabe o Michael pudesse ter sido isso. Só que aí vem o pesar. O Corinthians liberou o Michael e poderia ter sim. Quem sabe o Michael para entrar no segundo tempo quando o Matheus Pereira cansou. Mas não tinha. E aí, quando o Matheus Pereira saiu, quem entrou? O grande Charles. Que, meu Deus, é extremamente limitado. Se o Corinthians estava querendo se desfazer de alguns jogadores, o Charles precisa estar no topo da lista. É sim dedicado, é esforçado, mas deixa muito a desejar. A gente vai ter que analisar o gol do Santos, para quem viu, é, sai de uma boa jogada do Robinho, que é do Robinho Júnior, que foi a única jogada que ele conseguiu fazer no jogo, mas que era para o Charles aos 80, aos 90 e poucos do segundo tempo, ter matado o lance. Era para um jogo, um lance que era para ter parado a falta no meio de campo. O Charles não tinha nenhum amarelo, o Charles não tinha afetado nenhum passo, o Charles não tinha feito nenhuma falta ainda, o Charles não tinha nem amarelo no corpo. Era o momento dele pegar ali a situação e matar a jogada. Era assim para ter parado o menino no começo, no meio de campo, só que não aconteceu. E aí deu brecha para que o juiz pudesse ter feito o que fez. O Santista está reclamando que também foi prejudicado. Eu não vejo essa situação de que o Santista foi prejudicado necessariamente no jogo. O Santos sofreu, sim, com muito jogo parado em si, coisa que no final até ele repôs isso, apesar de não concordar muito. Mas muitos dos lances parados foram ocasionados principalmente pelos jogadores santistas, que faziam a falta no jogador do Corinthians, matando um contra-ataque, matando uma jogada que poderia ser promissora. Era sim para o Igor Vinícius ter sido expulso no primeiro tempo, não necessariamente pela falta, que eu também acho que deveria ter dado o cartão vermelho, mas ele não deu, tá tudo bem, ele entendeu que o Zé Rivaldo tinha a possibilidade ali de interceptar, mas na sequência, na mesma falta, ele interpretou que o Igor Vinícius não estava na distância certa da cobrança de falta. E pela regra, se ele atrapalha, ele obrigatoriamente, não é opinião, é a regra. Ele deveria ter executado a regra. A regra do futebol teria obrigado ele a tomar o segundo cartão amarelo. E o juiz não teve o culhão suficiente, não teve a coragem suficiente de simplesmente exercer sua profissão, sua função corretamente, como manda a regra da arbitragem. Então isso acabou prejudicando muito o andamento do jogo. Só que se a gente for pegar esses lances parados, sempre foi por faltas do Santos, que eram jogadas promissoras, em que o Corinthians soube aproveitar esses momentos para assim fazer uma cera. E aí a gente tem os dois lados. O Santos sofreu com a cera do Corinthians pelas faltas que fez, que atrapalhou os ataques do Corinthians, nesse sentido. E aí a gente não pode reclamar necessariamente que o Santos em si foi prejudicado, porque se não tivesse feito a falta ali, talvez estaria sofrendo um outro ataque promissor que poderia ter complicado a vida dos Santos ainda mais. E aí sim, no final do segundo tempo, ele arranja aquela falta que, meu, todo mundo que joga bola, todo mundo que assistiu ali, ou a pessoa que não tem noção, entende que aquele lance não foi falta. E mesmo que, como muitos santistas, e aí tá aparecendo agora as imagens, que após o Gustavo Henrique tocar na bola, tirando a posse do Lautaro Dias, ele acerta o Lautaro Dias com com o joelho na panturrilha do Lautaro Dias, fazendo com que ele caísse. Mas isso foi uma sequência após ele ser desarmado. Então, mesmo que ele interprete que isso foi falta, ele deu a sequência do lance, permitindo com que o Gabriel, de fato, ali, bem posicionado, bem com o corpo alinhado, pudesse fazer a finalização e pudesse ter a continuação da jogada, a vantagem da jogada. Mas ele deixou correr, o Gabriel fez a finalização, perdeu o gol, e aí ele volta atrás.
Não faz sentido. Pela regra do futebol, isso não faz sentido. Pela regra de avaliação da jogada, não faz sentido. Então, já não foi falta, ele já deu a vantagem, o cara perdeu o gol e ele voltou atrás depois de três coisas diferentes. É muito complicado o que aconteceu com o Corinthians e, tipo assim, se a gente for pegar. Se o Gabriel faz o gol na sequência, ele consegue encobrir o Hugo Souza, a bola vai lá no ângulo. O árbitro de vídeo ia chamar a arbitragem para falar assim: ah, ó, foi falta aqui no Gustavo Henrique ou no Gustavo Henrique, ou foi falta no Lautaro Dias. Ia voltar o lance pra isso? Não, porque ele deu a sequência da jogada. Mas e se, nesse caso, ele faz o gol e a falta foi no Gustavo Henrique, como todo mundo viu? A falta ia ser voltada? O gol ia ser cancelado? Pelo jeito não também. Então, assim, porque a interpretação dele foi o que mais contou. Então, prejudicou o Corinthians, prejudicou a pontuação no campeonato, prejudicou vários jogadores que estão aí, comissões que estão trabalhando dia a dia, torcedor que ainda paga ingresso, paga os canais de assinatura. Isso deixa muito enfurecido todo mundo que acompanha futebol. Eu acho que isso é um grande problema em si. O Corinthians foi prejudicado, perdeu os 3 pontos na Vila Belmiro e agora ainda poderia estar melhor na tabela, mas ainda está em sétimo, não mudou muito a sua colocação, né, no campeonato. E ainda está avisando ainda, quem sabe, na próxima semana, de fato, a Supercopa do Brasil. A boa notícia em si do jogo é que o Corinthians sai com boas soluções, com os jogadores melhorando fisicamente, jogadores conseguindo se encontrar dentro de campo, e o Roberto voltando a marcar, pegando um pouco mais de confiança pela partida que fez, Matheus Pereira se destacando mais uma vez, a zaga em si, André Ramalho e Gustavo Henrique que foram bem, Mateuzinho, Matheus Bidu novamente, dominando a posição, mas ainda eu vou fazer um vídeo específico sobre um jogador que está me preocupando de novo. Eu já falei um pouco sobre o Carrillo, mas dessa vez o Hugo Souza parece não ter voltado de férias ainda. E dava para ter pego. Dava para ter pego. Mesmo assim, o Corinthians sai muito prejudicado da Vila Belmiro, sem os 3 pontos, apesar de uma boa atuação. E que poderia sim, pode e deve mostrar o seu poder de bastidores com o Marcelo Paz, contestando qualquer decisão, abrindo uma nota de repúdio, conversando com a federação para que esse árbitro não volte a frequentar mais os jogos do Corinthians. Ele não pode voltar mais. Já há relatos do próprio Dorival Júnior falando sobre como esse árbitro é grosseiro, ele é totalmente ignorante, como ele não entende a capacidade do jogo quando ele está como quarto árbitro, imagina tomando conta de uma partida que nem ele tomou conta diante de um clássico. Não era um jogo para ele, não tem tamanho de árbitro, é só mais um daqueles que quer aparecer, quer replicar o método do Wilton Pereira Sampaio, para quem sabe um dia ir para a Copa e botar dinheiro no bolso. Mas qualidade mesmo de profissional tá muito abaixo. Mas por enquanto é só isso, gente. Vou trazer mais informações para vocês em breve também do Alisson, novas contratações, Júnior Santos pode estar chegando no Corinthians, e do próximo jogo, que vai ser, se eu não me engano, contra o Galo Clube, né, fora de casa mais uma vez. Essa sequência que o Corinthians está enfrentando fora de casa no Campeonato Paulista e que alimenta ainda mais a ansiedade do torcedor corintiano para o grande dia da Supercopa do Brasil, tá bom? Então eu vou pedir que vocês deixem os comentários no vídeo, e se puderem deixar melhorias, curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, eu agradeço muito, beleza? Até a próxima e tchau!